Bom dia, Hare Krishna. Bom estar aqui com vocês de novo. E que bom, sempre que abro, encontrar vocês aqui. Vocês não têm ideia do tamanho da inspiração que me provoca saber que tem gente acordando esse horário e disposta, cada uma de vocês, a mergulhar nesse dia com uma mente pré-estabelecida. Isso é tão bonito de ver, então eu agradeço sempre essa inspiração que vocês me trazem cada vez que eu abro e vejo pessoas que se tornaram íntimas e amigas e irmãs, irmãos nessa jornada. Agradeço muito, sinceramente. Vamos falar um pouco hoje sobre fé. Fé, essa gigante que se anuncia tão grande em nós até a hora da gente encontrar um desafio. A gente tem tanta fé, a gente acredita tanto no divino. Quando perguntam pra gente se a gente é cristão, cristã, geralmente a gente diz: não, eu fui batizada, é que eu não sou praticante, mas eu sou cristã, eu sou cristão, entre outras palavras que a gente fala. E aí acontece alguma coisa na nossa vida, qualquer tipo de questão que atinja a gente visceralmente. Não algo que seja só transitório, algo que realmente consiga atravessar para a alma da gente. E aí aquela fé que a gente tinha, e até o preconceito eventualmente que a gente tem por outras religiões, vai tudo por terra. Então a gente vê evangélico batendo cabeça em terreiro, a gente vê umbandista dentro do evangelho, a gente vê gente que é da yoga indo pro Tibete, a gente vê no Tibete gente que é a fé treme quando a gente entra em contato com algo que atravessou a gente visceralmente. E aí, o que eu gostaria de trazer para nós é o conceito de fé no sentido de... E, aliás, não tem problema nenhum a gente de um lugar para o outro, eu não estou apontando isso. O meu apontamento é na fé. É a gente suportar ficar no lugar que a gente acredita. Não existe problema nenhum a gente ir para qualquer lugar onde falam de Deus, pelo amor da deusa, ou seja, que a gente possa ir de fato. A questão é se a gente está indo porque a gente não acredita que ele está onde a gente está. Aí que é o perigo, entende? A gente fica lá a vida toda falando, ele tá aqui, na hora que o chão treme a gente fala, é melhor eu ver ali, de repente aquele lá tava certo mesmo, ele não tá aqui, tá ali. Ou seja, não tem problema nenhum a gente ir pra qualquer lugar que estão falando de Deus. O problema é quando treme o chão e daí a gente dá no pé porque de fato aquela fé na gente não era tão grande. Então, primeiro de tudo, eu quero trazer para nós o conceito de fé, que fé é justamente a gente não ver nada, e continuar acreditando, e continuar com passos firmes, e continuar realmente no topo de quase uma insanidade no nosso coração, acreditando que o divino está com a gente naquele lugar. Naquele lugar o quê? A gente já falou sobre isso, tem Deus e tem o diabo, e a gente muitas vezes coloca a força deles igual. Quando a gente coloca que Deus está com a gente em qualquer lugar, e Deus, essa palavra reservada, é enorme, esse conceito, esse grande mistério, grande espírito, quando a gente acredita que ele está em qualquer lugar, automaticamente a gente já não deixa mais a força do diabo e a força de Deus igual. A gente coloca Deus como soberano, e aqui na dualidade, sim, existem forças contrárias, mas Deus é soberano. Isso significa que se eu estiver andando pelo inferno, Deus está comigo. Isso significa que se eu estiver passando pela maior crise da minha vida, Deus está comigo. Deus como você chama. Deus como Buda, Deus como Shiva, Deus como Jesus Cristo, Deus como Oxalá, Deus como... Ele está com você. A partir da hora que essa devoção está em dia, essa fé acontece mesmo que não exista nada. Alguém pode olhar para você e falar, como que você é capaz de acreditar se está tudo ruindo? Quando está tudo ruindo no coração do devoto, é uma renovação. Quando está tudo ruindo no coração de uma pessoa que não tem fé, é o fim. Percebem? Então, quando a gente tem fé, a gente consegue atravessar o que quer que seja num lugar de paz dentro da gente, porque a gente vê a presença do divino. Portanto, a fé está aliada à devoção. E a devoção não é algo que vai cair como um raio na nossa cabeça, quando a gente, ou no nosso coração, quando a gente estiver enfrentando o que quer que seja na vida. A fé vai brotar através da devoção que é cultivada todos os dias. Se a gente não afinar o olhar no cotidiano para enxergar o divino, inclusive, às vezes, no sofrimento,
Porque muitas vezes não são as pessoas iniciadas e nós mesmos, não somos iniciados e iniciadas na bênção do divino, como iniciação com o mestre na mão na nossa cabeça, falando, bom, agora conheça o sétimo céu. Muitas vezes a iniciação que a gente tem é uma traição, é deslealdade, é doença, é uma queda na vida, é um problema financeiro. Muitas vezes a iniciação é o sofrimento. Então, quando a gente olha e diz assim, pera, se Deus está em todo lugar e eu tenho verdadeiramente fé nisso, Deus está no sofrimento do meu irmão e Deus está no sofrimento da minha irmã e Deus está no meu sofrimento. Ou seja, aquilo de alguma forma está levando para o divino, porque o divino é soberano. Não existe força contrária ao divino. Só que isso, para ser compreendido, precisa não estar só na fé, mas também na devoção. E a devoção, outra vez, é uma prática diária. É uma prática diária de você focar a tua visão no divino. É você conseguir enxergar que, às vezes, a pior das situações está sendo usada para despertar alguém. E que, às vezes, o que parece o karma de alguém, que a gente olha, nossa, como a pessoa atravessa tanta coisa e a pessoa está lá e ela está conseguindo. A gente, às vezes, tem exemplos de pessoas que estão desfavorecidas em termos do que é a matéria. E essas pessoas conseguem atravessar o que for e elas viram exemplo dentro de comunidade. E as outras pessoas que não têm fé, ou que não têm esperança, ou que perderam o caminho, se usam, se valem na experiência dessa pessoa para conseguir de alguma forma encontrar o caminho e sair do labirinto que elas se encontram em função das questões que elas têm na matéria. E daí a gente olha para essa pessoa e a gente fala, isso é karma dessa pessoa passar por tudo isso. Será que é karma ou será que é dharma? Ou seja, será que isso é o resultado, é uma colheita? Ou será que isso é mérito da pessoa de bater no peito enquanto espírito e falar, pode entregar para mim que o que for eu vou passar e como eu reagir vai ser exemplo para quem está perto. Então a gente não tem o olhar muito afinado com o divino e muitas vezes a gente erra no lugar que a gente está vendo, na perspectiva que a gente está colocando sobre o que está acontecendo com os outros e com a gente. Outra vez, se você cultivar devoção todos os momentos da sua vida, se você verdadeiramente cultivar fé no seu coração, você vai saber entregar sem desistir, que é outro ponto importante da fé. A fé não é a gente sentar e desistir e falar assim, tá bom, Deus, eu acredito em você, venha, aqui está o meu endereço e a minha conta bancária é essa, meu CPF é esse. A chave Pix também é essa. Não é isso. Fé é um lugar ativo. A devoção é ativa. A devoção não é algo que a gente coloca, bom, então você faça por mim. É você faça comigo. É esse espaço onde a gente o tempo todo está destinando as nossas ações voltadas para o melhor resultado, mas confiando que o que quer que aconteça é a vontade soberana dentro de aspectos que a gente ainda não conhece. Dentro de aspectos variáveis que a gente ainda não tem. Isso, quando a gente tem clareza, a gente não passa com tanto sofrimento pelo que tem que passar. Agora, se sofrer, percebe como o sofrimento te levou para lugares mais altos em você. E entende também o sofrimento, muitas vezes, como uma forma de purificação. E não como uma forma de punição. Recebe o que quer que seja como sofrimento num lugar de estou liberando. Às vezes, quando as pessoas sofrem, elas choram coisas que elas guardaram há 40 anos. Sabe quando a gente de repente tem uma catarse e daí passou a catarse? Todo mundo já deve ter se encontrado nesse lugar e quem não se encontrou, eu rezo que se encontre, porque é bom. É ruim, mas é bom. Que você começa a chorar por uma coisa, daqui a pouco o motivo passa, daí a gente já está chorando por uma coisa que estava guardada há 10 anos, sabe? Ou quando ri tanto que o riso entra na catarse, daí vira choro. Coisas guardadas que saem. Então, o sair através da fé, o sair através da devoção, a gente deixar ir sem desistir. Não é que a gente está falando, divino, faça por mim. É a gente está entregando. E a entrega não é desistência. Então isso também precisa estar no seu coração. Desistir não é entregar para Deus. Desistir é a nossa fraqueza de não acreditar que tem alguma força maior com a gente, fazendo a gente atravessar o que for. E sempre pensar, o bem, Deus é soberano. Não existe o bem e o mal. Existe o bem.
E o que parece mal, na verdade, é egoísmo e ignorância, que vai ser usado de alguma forma misteriosa, ou seja, que a gente não vê as razões tantas vezes, para que os seres cheguem a Deus. Porque o sofrimento é um grande caminho para que as pessoas comecem a buscar coisas maiores que elas. Agora, a gente precisa do sofrimento? Não necessariamente. Eu, inclusive, rezo que a gente não pegue mais esse caminho. Agora, se pegar esse caminho, entende como algo maior, algo que está ficando para trás. E, de novo, cultiva uma devoção no seu coração todos os dias, a todo momento. Como que você pode fazer isso no seu dia a dia? Em pausas. Porque a devoção está ligada ao amor. E o amor se demora. E vocês percebem que nos tempos de hoje nada se demora? Daqui a pouco a gente vai estar criando esses Reels no Instagram de 1 nanosegundo. Então vai ser... Eu lembro na faculdade que me falaram uma vez que tem um tipo de propaganda que certas informações não podem ser colocadas em menos de um período de tempo, porque elas entram direto no inconsciente e sugerem para as pessoas soluções quando as pessoas não estão mais buscando aquilo, mas aquela impressão ficou tão rápida que quando a pessoa busca alguma coisa aqui, ela lembra daquilo que está no inconsciente e começa a achar que ela precisa daquilo. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso involuntariamente. Imagina a confusão que está no nosso inconsciente, já das coisas que a gente colocou para o nosso inconsciente e das coisas que estão sendo colocadas no nosso inconsciente. E imagina tudo isso misturado, a gente tentando viver, acreditando aqui no consciente, no divino, mas no inconsciente todas essas coisas aqui falando, levando a gente para outros lugares. O ponto principal é, se demora, porque o amor se demora. Lembra quando vocês se apaixonaram por alguém ou alguma coisa? Não precisa ser alguém, um ser. Pode ser alguém, alguma coisa. Se você se apaixonou por uma arte, você se contentou em olhar para a arte e falar assim, ah, entendi o que é isso, próxima. Não, você quis saber a nuance das cores. Você quis saber o volume das notas. Você quis saber como elas se harmonizavam. Quando você tem um amado, você não se contenta, uma amada, você não se contenta em perceber que aquele ser tem 2 olhos. Se tiver os 2 olhos. Você se contenta em saber o volume dos cílios. Qual é a cor daqueles olhos no amanhecer? O tom daqueles olhos quando o sol se põe. A gente se demora no amado, não é assim? Agora imagina, a gente está indo numa velocidade que a gente não se demora em nada. O amor desaparece. E o amor está intimamente ligado à devoção. E a devoção intimamente ligada à fé. Vocês percebem o perigo dessa vida sem pausas, dessa vida sem se demorar, de uma vida que começa a colocar só a dualidade, Deus de um lado, demônio do outro, essas forças contrárias o tempo inteiro, sem nada que seja soberano, e um coração vazio de amor, de devoção, uma mente que não tem fé, que não tem firmeza no pensamento para se manter no caminho escolhido. E automaticamente, quando as crises aparecem, quando o mundo parece tirar o nosso chão, quando o céu parece se abrir, todos os anjos caem, parecendo todos demônios, vocês concordam que não tem lugar para a gente se agarrar? Então, a gente se demorar é a gente cultivar o amor de novo. E por onde começa? Pausas. Pausa a tua respiração, pausa o teu olhar. Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa está falando aqui com a gente, ela está assim, 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 assim. Às vezes a gente faz isso com as pessoas sem perceber. Às vezes a gente está tentando conversar com alguém, a pessoa pega no celular toda hora, vira o celular e volta. Não aconteceu nada no celular, mas o celular virou um anexo do corpo. Então, cada hora precisa ver, né, o que está acontecendo no celular. Precisa checar se está funcionando, porque senão vai parar o coração. Aí, daqui a pouco, tá tudo em volta, mexendo, a pessoa já vai. A gente se tornou essa pessoa. Pausa. A gente fica batendo a mão, o pé. Pausa. Se demora. Se demora na sua respiração. Se demora no amor. Se você gosta de plantas, se demora nas suas plantas. Se você gosta dos mestres animais que estão perto de você, se demora nos mestres animais perto de você.
a ponto de você saber o que de fato eles gostam, o que eles apreciam, e de você tomar seu tempo para fazer o que eles gostam, o que eles apreciam. Dentro de tudo, tantas vezes na pressa da vida, a gente começa a reduzir o amor a simplesmente sobrevivência. Então, com os nossos mestres animais, a gente põe comida, põe água, a gente dá um amor, tapinha na cabeça, troféu, joinha, próximo. Aí, para quem a gente ama, a gente simplesmente prepara tudo e é sempre o próximo, próximo, próximo. A gente não pode perder tempo. E por não querer perder tempo, a gente vive com pressa, sem perceber o que é prioridade, perdendo tempo, perdendo a vida. Então, para ter fé, se demora no amor, se demora num amanhecer, se demora no pôr do sol, se demora na sua respiração. Pausa, cria momentos de pausa no seu dia, momentos que você possa contemplar. Patrícia, onde eu moro não tem nada para contemplar. Acende uma vela e contempla a chama. Olha para o seu altar. Patrícia, eu não tenho altar. Olha para a sua planta, pelo amor da deusa. E se você não tem uma, compra uma. Mas procura alguma coisa que você possa se demorar. E se você não tem nada que você possa se demorar, cuidado. Porque talvez, não é que não tenha nada para você se demorar. Talvez o seu coração esteja vazio de amor. Não porque ele não tem, mas porque ele foi encoberto por todas essas coisas que parecem importantes no nosso dia a dia. E que no final da vida não são importantes. Porque pensa na nossa reflexão contínua sobre a morte, o que você quer lembrar no seu leito de morte? Que você foi passando de uma atividade para outra? Que quando a coisa apertou, você não teve por onde se segurar dentro porque você não tinha um santuário interior que você cuidou diariamente? Ou você quer se lembrar do que está dentro? Do que você deu, do que você foi capaz de receber, porque se achou merecedor e merecedora. Porque a questão da bênção não é necessariamente que ela não vem, é que a gente não pega. Porque a gente tem um senso de inadequação criado por rejeição, que quando a bênção chega a gente fala, não é para mim, eu não mereço. Quando é que a gente consegue se sentir bem sendo a gente? Isso também depende de devoção. Porque quando existe devoção e fé, a gente sente o amor divino. E o amor divino vem não porque a gente é perfeito, mas porque a gente sabe que mesmo com as nossas sombras, com as nossas falências e falácias, a gente merece amor. E isso abre um campo diferente na nossa vida. Um campo que diz, você não precisa ser outra pessoa. Olha que paz. Olha que paz, depois de tudo que aconteceu na sua vida, de toda a rejeição que você viveu desde o começo da sua vida, alguém vira para você e fala, você não precisa ser outra pessoa. Desarma, gente. Se demora nisso. Porque esse amor que vem através de um coração aberto, com fé, com devoção, não é um amor que chega por causa da nossa perfeição. É um amor que chega pela humildade que cada um e cada uma consegue cultivar em si própria, falando, eu sou imperfeita, eu sou imperfeito. E isso não me tira o mérito de ser amado, de ser amada. Quem é pai, quem é mãe aqui e vê uma inadequação no filho, deixa de amar o filho? Quem aqui é filho, é filha e não tem filho e pensa na mãe e no pai, deixou de ser amado por causa da inadequação? O amor independe. O amor é incondicional. Agora, para isso, a gente precisa se demorar no nosso coração. E uma vida sem pausa não permite se demorar, porque o demorar no nosso tempo parece perder tempo. Na modernidade, parece que a gente está perdendo tempo. Então é tudo mais rápido, é tudo mais. E se não for mais, então não serve. E óbvio, eu não sirvo também, ninguém serve. Todos nós estamos vivendo um senso de inadequação que está todo mundo fazendo alguma coisa. Eu olho a agenda das crianças, tenho contato por causa dos meus sobrinhos, a agenda das crianças, privilegiadas, óbvio, são crianças que têm tantos afazeres que é óbvio que elas vão ter alguma questão de saúde mental na adolescência. Não existe descanso. Agora olha pra gente, existe descanso na nossa mente?
ou a gente está freneticamente procurando a próxima atividade. Então, por favor, se demorem para que o amor possa acontecer. Um amor de devoção, um amor de fé, um amor para a gente sentir que existe presença perto da gente, em nós, através de nós. Um amor, uma devoção, uma fé que venha inclusive como clareza, que venha como calma, porque a vida exige essa calma da gente. Não exige outra vez alienação, exige que a gente passe pelo que tenha que passar, mas com essa certeza de que até treva serve luz. Agora, se a fé não estiver em dia, se a devoção não estiver em dia, então o que não é Deus é o diabo, o que não é bom é mal. Agora, quando a fé está em dia, tudo que é bem é Deus, e tudo que não parece bom vai levar para Deus. Então tá tudo certo. A gente se demora na fé. Agora, isso tudo, de novo, vai acontecer de repente? Não, vai ter que ser cultivado diariamente. Então, hoje e todos os dias da sua vida, a partir da hora que a gente começa, na medida que a gente vai indo, por isso que é importante também o rezar antes de comer. O indiano, para isso, ele é proficiente. O indiano, ele começa o dia, ele reza. Ele abre a porta para sair, ele reza. Ele abre a porta para entrar, ele reza. Para sentar, ele reza. Para levantar, ele reza também. Agora, isso não é uma oração vazia, é o cultivo dessa fé. É a gente se demorar naquele presente momento. E não a gente sentar, comer e falando, eu tenho que comer rápido, porque daqui eu tenho que ir para tal lugar. Aí no caminho a gente já fala, acelera, porque daquele lugar eu já tenho que ir para o outro. Então o indiano, ele tem esse lugar de pausa. Pausa. E essa pausa vem através da oração. Mas não uma oração vazia, onde a gente reza um Pai Nosso, simplesmente porque foi o que a gente aprendeu. Às vezes, uma grande oração que a gente tem é agradecer. É simplesmente agradecer. Agradecer pela comida, agradecer pelo básico que a gente tem na nossa vida, mas agradecer sinceramente. Não agradecer porque simplesmente foi colocado como uma ideia na nossa cabeça. Veja e sinta os seus privilégios, mas sentir de fato. Não é uma informação aqui em cima. Simplesmente o privilégio da gente poder ter espaço mental e emocional e condição física, material, para estar essa hora fazendo esse tipo de reflexão. Pensa só no nosso país, que é um país que tem uma constante luta de classes, a quantidade de pessoas que estão agora em ônibus lotados para chegarem em um emprego que mal vai dar subsistência para eles e para a família deles. E que, curiosamente, muitas vezes essas pessoas têm mais fé do que pessoas que têm privilégios. Porque muitas vezes, na escassez, o senso de comunidade e de fé é mais presente. Vocês sabem que na Índia, essa questão da família, que a família é uma comunidade, nos povos originários também, né? Isso cria uma conexão que a pessoa não está só, que ela pode contar com outras pessoas. E se eu posso contar com outras pessoas, eu posso estar vulnerável também. E essa vulnerabilidade mantém meu coração aberto. Compreendem todos os lugares que a gente foi se fechando, e no Ocidente a gente faz o contrário, a gente não mostra vulnerabilidade, a gente se tranca, a gente mal fala dos nossos problemas e a gente não se demora neles, porque afinal de contas, quanto mais eu mentir, até pra mim, dá a impressão que eles não têm. Sabe, criança, eu não tô vendo, então não existe? É isso que a gente faz. Então, olha a diferença das coisas. Agora, cultiva isso. E se você pudesse contar com alguém? Porque parte da falta de fé também veio que a gente se viu tão sozinho, tão rejeitado, em função de uma sociedade que cria um individualismo que é egóico. Só que em uma realidade interdependente, o isolamento nunca vai ser solução. Então, óbvio que vai existir algo que vai quebrar dentro da gente. E a gente vai desejar ser outra pessoa. E a gente vai desejar correr, a gente vai desejar alcançar. E a gente sabe que se a gente não fizer tudo isso, a gente está perdido e perdida, porque não tem ninguém por nós. Compreendem o lugar onde a fé termina afetando tanto a gente? A falta dela também? Agora, se eu tenho fé que as pessoas manifestam o que eu preciso, não o que eu quero necessariamente, mas o que eu preciso, que as situações de alguma forma estão também me trazendo aspectos que me espelham por dentro, por vezes aspectos que são pontos cegos para mim. Se eu tenho a fé de me demorar para compreender, não aqui em cima, mas compreender no meu coração,
Compreender de falar, às vezes a compreensão é uma língua estrangeira. Tem certas coisas que acontecem para nós que elas são ditas pelo divino em língua estrangeira. Uma língua que a gente não entende. Mas às vezes entender que ainda não é tempo da compreensão causa uma aceitação. E na aceitação eu respiro fundo e eu agradeço. E eu deixo ir. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, de querer decodificar aquela língua estrangeira do que me aconteceu. Às vezes o que me cabe é a humildade de saber que eu ainda não sei aquele idioma, que eu não sou capaz de decifrar os porquês de coisas que aconteceram para mim. Mas porque eu tenho fé, eu aceito que o que aconteceu foi o melhor. E que mesmo que alguém tenha me ferido, eu também deixo no meu coração a fé de que aquilo era necessário e deixo ir. Porque aquela pessoa não fez para mim. Aquela pessoa está fazendo entre ela e Deus, como a Madre Teresa diz. E o que ela está fazendo para ela, entre ela e Deus, me serviu dentro do que eu tinha que aprender e tocar em mim. Então Deus abençoe. E eu sigo meu caminho. Agora é paz dentro, entendem? E isso, outra vez, é devoção diariamente. Devoção diariamente. Porque tudo isso que a gente fala das decepções, da deslealdade, dos lugares onde a gente toca a solidão, a inadequação, a rejeição em nós, tudo isso é provocado porque em um dia a gente se relacionou intimamente. Um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira, um filho, um irmão, uma irmã. E soltar isso tudo em nome da fé, de falar foi o melhor que poderia ter acontecido para mim. E eu estava acompanhado e acompanhada por uma mãe divina, por um pai divino, que me guiou até essa situação para que eu pudesse enxergar melhor. Esse é o lugar da fé. Agora, sem a devoção diária e sem abrir o seu coração e sem que você se demore, sem que você pause, não existe compreensão, nem aceitação. Existe só continuamente uma busca por algo que nunca se completa. É um senso de estar vazio o tempo inteiro quando não existe fé. É um senso de estar sozinho, sozinha. É um lugar dentro, árido, que nada cresce, que por mais sementes que sejam jogadas, nenhuma brota. Se demora para ver os brotos, se demora para nutrir sua vida interior, se demora para alimentar tuas raízes, se demora para ver a face do divino revelada na casualidade da vida, se demora na sua respiração. A gente não consegue nem se demorar inspirando e expirando, meu Deus do céu. A gente está parecendo uma mulher parindo o tempo todo. A gente está Para! Se demora pelo menos na respiração. Se dá a sua luz. Acredita, tem fé, entrega. E lembra sempre no seu coração, como se o divino falasse para você o tempo todo, te lembrasse. Você não precisa ser outra pessoa. O que isso muda para você? Porque o tempo todo, a tua vida inteira, a nossa vida inteira, a gente foi rejeitado, a gente tem esse senso de inadequação, então a gente precisa ser outra pessoa, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa se superar, porque afinal de contas, eu não basto. Se eu me bastasse, essa pessoa não teria feito isso comigo. Se eu fosse melhor, intimamente falando, lá no coração, nos lugares aonde por vezes nem a gente escuta, mas o coração sabe. Se eu realmente fosse uma pessoa boa, essa pessoa não teria feito isso comigo. Se eu fosse melhor, ele não teria me deixado. Então eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, porque se eu fosse uma mãe melhor, então meu filho não teria passado por isso. Se eu fosse um pai melhor, minha filha não teria passado por isso, meu companheiro, minha companheira. Se eu fosse uma pessoa melhor, eu saberia administrar isso melhor e eu não teria passado por essa crise financeira. Se eu fosse... Então, com fé, escuta agora no seu coração. Você não precisa ser essa outra pessoa. E desarma.
Desarma num lugar onde uma mãe divina, um pai divino te abrace. O seu papel, o meu, não é a gente ser outra pessoa. É a gente ser quem a gente é. E isso é uma coragem absurda. Porque a gente vai passar por todas essas rejeições, traições, decepções. E a gente vai manter uma chama acesa dizendo: eu vim para ser quem eu sou. E eu vou me manter firmado e firmada em quem eu sou, a despeito do que eu receba do mundo. Que a presença do divino acolha vocês, que vocês se demorem no dia de hoje, em toda a vida de vocês, e que essa demora, esse se demorar, crie respirações profundas onde você possa se desarmar. E se desarmando, você sinta algo tocando você. Uma força inexplicável. Que a despeito de tudo que sofre e que sangra e que você vê pequeno em você, ainda assim te diz, do topo de um mistério: eu te amo. Graças a gente por esses momentos. Pedi pra gente fechar os nossos olhinhos um minutinho, porque afinal de contas já estouramos o horário de novo. É o nosso superpoder, estar atrasado às 5 da manhã. Respirando fundo. Fechando os teus olhos. Prolongando sua respiração em um sentido de demorar sua respiração. Demora para inspirar. Demora para expirar. Demora para trazer. Demora para deixar ir. Mas essa demora não te faz desistir, portanto a tua coluna se mantém firme. Você entrega e você recebe a entrega do divino toda vez que você inspira e expira. E se prolongando na sua respiração, se demorando na sua respiração, você toca outros lugares em você. Um lugar que num primeiro momento, no grosseiro da vida, quando existe pressa, sem prioridade, urgência, sem importância, os prazeres vêm só através dos sentidos. Se demorando na sua respiração, você descobre o prazer de relaxar. Porque por fim e finalmente, na inspiração, você encontra sua própria lua cheia, o lugar pleno de vida. E na sua expiração, você encontra suas sombras, a sua escuridão, as cavernas e os abismos. E você descobre, inspirando e expirando, se prolongando, se demorando, que você não é nenhum nem outro. Você não precisa se identificar nem com um nem com o outro. Você pode simplesmente entender, se demorando, se prolongando, que é amor que chega e amor que vai. Amor como luz, amor como sombra. E isso te dá um prazer que independe dos sentidos. Um prazer que você se esqueceu
o prazer que é estar em paz com quem você é. Essa inspiração e expiração demorada faz com que você perceba os movimentos da sua caixa torácica. Que na firmeza da sua coluna não colapsa você. Essa movimentação do grosseiro ao sutil faz com que você, para além da caixa torácica, reverbere a tua respiração prolongada no teu chakra cardíaco. E o teu chakra cardíaco, você visualiza com a sua terceira visão, não é mais a lua e suas fases da respiração, mas o próprio sol que vem nascendo nesse novo amanhecer. E a cada respiração prolongada e cada vez que você se demora no seu centro cardíaco, essa luz brilha cada vez mais. E o brilho dessa luz é como uma medicina para as feridas que estão no seu coração emocional. E o brilho dessa luz é esclarecimento e lucidez na sua mente. E o brilho dessa luz vai percorrendo o seu corpo, no prana, no teu sangue, levando saúde para os pontos vulneráveis do teu corpo físico que refletem o mapa das suas somatizações. Se demorando na sua respiração, ativando esse sol interior, você acende a sua própria chama. Uma chama que tem a luz de todos os Budas, de todos os orixás, de todos os santos, do Deus que você acredita, de Jesus Cristo. Da deusa do mistério do grande espírito da Mãe Natureza. E essa luz te dá um senso de adequação tremenda. De paz novamente, de prazer, um prazer que independe do que você faz, de como você se apresenta ou de como os outros te validam, te veem, te enxergam, até te entendem ou desentendem. Essa luz te dá o conforto de saber que do jeito que você é, está e se manifesta. Essa chama acesa é a chama de toda a luz divina e ela está em você. Preserve-a. Esse é o seu tesouro, seu ouro espiritual. Ela se apaga quando você vai para fora. Ela se acende quando você vai para dentro e se irradia através de você para fora. Você precisa encontrar caminhos para ser boa companhia para você. Para acreditar que mesmo com as decepções, as desilusões, a deslealdade, essa chama continua acesa e pode ser nutrida a cada respiração, provocando em você um senso, um sentido de paz e prazer espirituais. E cultivando esse espaço interior, esse santuário e refúgio
dentro do seu coração. Você agora inicia o seu dia, consciente de que a tua responsabilidade é manter essa chama acesa e brilhar essa luz que vem através de você e que é através de você, para quem quer que seja. Como o sol agora se levanta sem fazer distinção entre afetos e desafetos. Seja incondicional na manifestação do divino em você. Mas para isso, firma do lado de dentro um receptáculo para que o divino possa se manter firme no seu coração. E escuta esse divino a cada momento de dúvida e de dor. Quando os outros tentarem subjugar você como inferior ou menor, até pela sua bondade. Não te iluda. O bem sempre foi perseguido. No seu santuário interior, escuta a voz do divino, dizendo: eu te amo. E do jeito que você se manifesta nessa breve travessia. Exatamente assim você é amado. E você, como é nesse momento, nessa vida, nessa encarnação, nesse instante, você não precisa ser outra pessoa. Que o amor divino te envolva, te nutra e sempre te faça recordar do que é importante e do que é verdade, que as ilusões do mundo não te seduzam. E sim, que esse mundo te leve, de formas paradoxais, para o colo da Mãe Divina, para as palmas das mãos dela, para o olhar compassivo que através do teu próprio olho alcança teu irmão e tua irmã, para o serviço indiscriminado e para a firmeza interior necessária para percorrer o mundo sem se perder nele. Inspirando e expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida por esses momentos, agradecida por vocês não se irritarem que eu estouro a hora todos os dias. Prometo. Bom, eu estou tentando, só quero deixar isso registrado, que eu estou tentando. Vai chegar o meu reloginho, mas enquanto ele não chega, vamos começar atrasados no outro link, austeridade. Todos e todas estão convidados e convidadas. Tem um ponto importante para a gente falar sobre essa busca pelo mais como sendo melhor. Até lá, por favor, não percam esse fio da meditação, cultivem devoção no coração de vocês. Parem de tentar ser outra pessoa simplesmente porque vocês foram rejeitados ou porque se sentem inadequados. Do jeito que cada um é amado enormemente pelo divino. Se conectem com esse amor, porque ele já está aí dentro, e deixem dessa busca frenética por querer ser outra pessoa. Se demorem no amor. Graças. Até já.